comentar com você, torcedor e torcedora do Fortaleza, sobre o interesse do Lion pelo Gabriel Neves. É jogador do São Paulo que não vai ficar no Morumbi, em virtude de várias questões, e que hoje é sondado pelo Fortaleza, assim como também pelo Independiente. Eu estava tratando com um membro do meu canal, né, do grupo do WhatsApp do José Novales, do canal do José Novales, sobre o tema contratações do Fortaleza. E acho que hoje as contratações, elas recebem uma repercussão muito forte, não a contratação, mas o interesse em contratar jogador, recebe uma repercussão muito forte em relação ao que era no passado. Isso tem sido um problema para o Fortaleza, né? O Fortaleza hoje não pode acionar tanto assim o interesse dos outros, porque quando ele se manifesta interessado no clube, ele pode também chamar a atenção de outros clubes para aquele jogador. Acho que as ações têm que ser muito mais, assim, muito menos públicas, né? Na medida do possível, evidentemente, não é fácil, mas o Fortaleza já conseguiu no passado essa tratativa, né, de buscar um jogador sem que o mundo ficasse sabendo disso. Hoje seria muito mais importante que o Fortaleza voltasse, né, a sofisticar a visita ao mercado, de tal sorte que, ao se interessar por um jogador, né, ir com a tratativa até o final, até a contratação desse jogador, sem que os outros fiquem sabendo, na medida do possível. Ok? Também acho que, ao manifestar interesse, né, que fica público para um jogador, o Fortaleza também tem que manifestar rapidamente o desinteresse, né? Tem que fechar realmente as suas intenções em relação ao jogador. Se perceber que está complicado, que o jogador está, enfim, está havendo um leilão, que há outros interessados, os jogadores não aceitam as condições do Fortaleza, que precisam ser muito claras, né? Documentadas e entregues rapidamente ao jogador. O jogador não aceitar, o Fortaleza tem que desistir publicamente, rapidamente do jogador, para manter o seu perfil de clube respeitável, que não seja um clube que ninguém quer jogar no Fortaleza, que o jogador prefere um outro time e tal. Não, o Fortaleza, ao dizer que não, eu não quero, eu te dou um prazo de 2 dias, 3 dias, 4 dias para você pensar. Não pensou, não decidiu, tchau, estou desistindo da contratação. Pode ter certeza que isso pode impactar positivamente para o Fortaleza na busca por outros jogadores no futuro. Então, na verdade, eu acho que está havendo ali uma questão que precisa ser melhorada, porque o Fortaleza já mostrou no passado que tem condição de ir na busca de alguns jogadores sem que isso torne-se tão público assim. Gabriel Neves, ele é um jogador que pode de fato ser muito interessante no Fortaleza. Hoje o Fortaleza está disputando com o Independiente de Avellaneda. Na minha opinião, o Fortaleza tem muito mais condição de contratar esse jogador hoje do que o Independiente. O Independiente mexe com as emoções de um jogador da América do Sul, notoriamente do Uruguai, porque é um gigante argentino, embora seja um gigante decaído, um gigante ferido, um gigante que está nos piores momentos da sua história, em alguns aspectos muito sustenta o que talvez seja algo irrecuperável, o que ocorre hoje na equipe de Avellaneda, né? Então, embora seja um gigante, maior conquistador de Libertadores de todos os tempos, né, esse clube hoje já não é nem sombra do que já foi no passado, de tal sorte que o Fortaleza tem condição sim de ganhar essa disputa com o Independiente para contratar o Gabriel Neves, né? Mas se o Neves, uma vez contratado, pode ser interessante, vamos lá. Gabriel Neves é um jogador ainda jovem, gente, um jogador que tem uma capacidade muito grande de trabalhar o passe em profundidade. Foi o jogador que mais acertou esse passe em profundidade em 2023, né? Na média, né, dos jogos que ele teve em campo, ele foi o jogador que teve mais êxito nesses passes em profundidade, em que chegava ao jogador, passe certo, portanto, né? É um jogador que consegue fazer inversões de jogo, um jogador que consegue, por exemplo, fazer passes em profundidade mesmo no campo de defesa. É um jogador, portanto, nesse sentido, que consegue ter um trato muito eficiente e muito qualificado com a bola, notoriamente através do passe, né? É um jogador que, contudo, não é parecido com, né, o Traíra, que está saindo agora do Fortaleza, aquele que achava que era feliz depois descobriu que não era mais feliz, porque não sabe nada do que é felicidade, né? Não é igual ao Traíra, ele é diferente. Por quê? Porque ele não consegue ser aquele motorzinho. Ele é um jogador que não pode ficar muito tempo com essa bola, cadenciando e esperando. Contudo, um jogador que tem uma leitura do jogo até tão boa como a do Traíra, de tal sorte que ele consegue, em menos tempo, decidir o que vai fazer com a bola, né? Acho que ele tem que sofisticar justamente essa ação do jogo dele, né? Então, como ele sabe perfeitamente o que fazer com a bola rapidamente, tem que soltá-la o mais rápido possível. E por quê? Porque o Gabriel Neves é um jogador que tem mostrado ali uma dificuldade física para lidar com alguns confrontos, com alguns duelos. Na minha opinião,
acho que está faltando um trabalho específico para esse jogador aí, né? Algo que, por exemplo, se ele chegasse ao River Plate, certamente se ocupariam disso aí, que é um fortalecimento da região do core desse jogador, que permite com que ele, né, trabalhe muito bem ali as mudanças corporais no espaço ali, de tal sorte que ele consiga ter um fortalecimento, uma defesa muito mais relevante em relação aos bloqueios e aos choques com jogadores maiores, né? Então, o fortalecimento do core é algo que pode fazer com que qualquer jogador, até baixo, né, até com baixa estatura, consiga, por exemplo, ter uma força física capaz de aguentar esse choque aí, né? Então, acho que isso está faltando para o Gabriel Neves. Por quê? Porque, em geral, né, pela maneira como ele, pelo setor do campo que ele ocupa, em especial, que ele ocupava no São Paulo, né, é um setor muito complicado para se perder a bola, em que a equipe pode ficar completamente ali desorganizada e permitir, notadamente pelo corredor central, que o adversário caminhe até a sua área, né, em condição de marcar o gol. Então, Gabriel Neves, na minha opinião, precisa aí dessa condição física melhor. E acho que, para tanto, é necessário com que a equipe aí de preparação física do Fortaleza tal, faça um programa aí de melhora do jogador. Isso é possível de acontecer, isso acontece em alguns clubes e pode perfeitamente também acontecer com o Neves, caso ele seja contratado, né? Pode acontecer também com ele no Fortaleza, né? Então é um jogador que acho que, quando está muito bem fisicamente, ele pode entregar muito mais do que inúmeros volantes no futebol brasileiro, né? A habilidade dele, de fato, é muito diferenciada. Ele pode perfeitamente ser colocado ali como um segundo homem. Gabriel Neves é terceiro homem de meio de campo, Josa? Um camisa 10, como alguns estão falando? Não é, nunca foi e nunca vai ser. Não é muita dele ser um camisa 10. Ora, pensemos aqui o que é um camisa 10. É aquele jogador que faz... Aliás, o Fortaleza não tem nenhum camisa 10, vamos deixar claro, tá? Acho que o único jogador que tem muitas semelhanças com camisa 10, né, era o Samuel, né, que infelizmente não é considerado pelo Voivoda como um jogador interessante, né? E é o Caleb, que é um jogador que pode, apesar de que o Caleb nem sempre foi visto como esse jogador, mas ele tipicamente é esse jogador, camisa 10, que pode ocupar o corredor central, né? Então, acho que ele pode ser desenvolvido para ser esse camisa 10 do Laio, se é que o técnico Voivoda quer mesmo um camisa 10 ali na equipe. O Voivoda, em muito aspecto, tá virando um técnico brasileiro, e aí não é no mau sentido ou bom sentido, mas um técnico brasileiro no sentido de ser aquele técnico que não quer gente pensando no meio de campo. Ele não quer, por exemplo, que as ideias circulem no meio de campo. Ele não quer cadência no meio de campo. Ele quer que a bola, ao chegar no meio de campo, né, passe por ali de forma absurdamente rápida, né, para chegar ao terço final o mais breve possível. Ele não quer que a bola circule muito, então ele não quer que tenha nenhum jogador cadenciando. Ele não quer um Rames, por excelência, que é esse jogador que cadencia no setor de meio de campo, né? Então, um camisa 10 é esse jogador que consegue fazer esse trabalho, mas que ao mesmo tempo, né, ele pode também irromper pelo corredor central, ou mesmo fazendo uma diagonal de vez em quando e pisando dentro da área. O tipo camisa 10 é aquele jogador que, o clássico, né, aqui no Brasil, que não somente entrega a organização, mas que também pisa na área até para fazer gols. Aquele jogador que organiza muito o jogo, mas que não pisa tanto na área, se a gente pensar, né, do ponto de vista da posição clássica aqui no Brasil, esse jogador é o camisa 8, seria o segundo homem de meio de campo, que em teoria, no passado pelo menos, não tinha tanto compromisso assim com a marcação, mas de quem hoje em dia se exige muito mais ali um compromisso com a marcação, até porque se exige menos que ele seja também organizador de jogo, né? Dele também é exigido o quê? De preferência que ele marque muito melhor e que ele vá para o campo de ataque numa situação em que seja uma surpresa, em que seja uma situação inesperada para os defensores, de tal sorte que ele possa voltar o mais breve possível para o seu setor ali de marcação, para fortalecer o sistema defensivo. Então o Gabriel Neves não é um camisa 10, não espere dele que ele consiga ser esse jogador. Se o Voivoda eventualmente desejar que ele seja, ele tem dificuldades para isso. Por quê? Porque ele tem esse caráter de organizador de jogo, mas não tem ao mesmo tempo esse traço do organizador de jogo que consegue pisar dentro da área. De tal maneira que eu acho que ele é muito mais esse camisa 8 do que um camisa 10. Não espere também dele um jogador semelhante ao do Caio, que na prática era um primeiro homem de meio de campo no Fortaleza, embora tivesse uma circulação ali bem interessante, um jogo sim circular, um jogo de muita leitura, um jogo em que no final da temporada ele estava até pisando um pouco mais ali no terço final, né? Zé Wellison guardando mais posição, ele pisando um pouco mais no terço final, mas ele é sobretudo um jogador ali, em teoria, de marcação. A gente entende que não marcava tanto assim, porque ele compensava na criatividade, e outros jogadores ali do sistema defensivo acabavam compensando a sua pouca marcação ali com ações defensivas em pró desse jogo criativo do Traíra, que era o Caio Alexandre Traíra, né? Então, na verdade, o Neves é um jogador que não tem essa característica hoje de trabalhar tanto naquele setor ali, imediatamente à frente do primeiro terço do campo. Embora, né, ele possa sim, né,
ser reconfigurado para ser esse jogador, porque no Nacional ele já chegou a cumprir essa função sim de primeiro homem ali à frente da primeira linha defensiva, né? Perdeu isso com o tempo, sobretudo no São Paulo, mas ele sim, em alguns momentos no Nacional, conseguiu ser esse jogador. Fortaleza está contratando, caso consiga de fato contratar, um jogador extremamente criativo, de passe sofisticado, de uma visão de jogo muito ampla, de uma forma ou de outra, se o técnico Voivoda saber lidar com isso, pode ter um grande jogador aí no seu elenco, né? Um jogador que pode entregar muita coisa para o Fortaleza. Mas é importante a gente ressaltar o seguinte: no São Paulo, não é que ele foi mal, mas no São Paulo não foi bem. Porque tem várias questões aí circunstanciais que cercam o comportamento dele no São Paulo. Muitas vezes os técnicos não ajudaram, muitas vezes ele também não se ajudou. Então esse jogador não é um jogador que chega porque tinha um desempenho ruim. Não é, contudo, um jogador que chega porque tinha um desempenho bom. Era um jogador que dependia muito de circunstância. Ocorre que agora no Fortaleza ele precisa sofisticar muito mais ali o seu jogo, de tal sorte que não seja tão vítima assim, para o bem ou para o mal, das circunstâncias, que ele tome na verdade o controle sobre o seu próprio futebol e sobre aquilo que ele possa entregar para o Laio. Se ele conseguir fazer isso, e acho que para tanto ele precisa ser muito empoderado, até porque no São Paulo ele foi muito maltratado, se ele conseguir fazer isso, o Fortaleza vai ter no seu elenco um belíssimo jogador, um belíssimo reforço. Aqui no Brasil, eu diria para você que talvez um dos melhores jogadores que o Fortaleza poderia contratar e colocar no seu elenco. Então, se de fato a contratação acontecer, sorte ao Laio e sorte a Gabriel Neves na sua vida nova, nesse lugar de felicidade sim, tá? Lugar de felicidade, o PC é lugar de felicidade. Não somente porque tem a Toinha lá, tá? Porque a Toinha é diferenciada, a Toinha é a carinha mesmo, a Toinha é a pessoa que recepciona muito bem, a Toinha é símbolo desse Fortaleza, a Toinha é símbolo da felicidade no Fortaleza, a Toinha é aquela pessoa receptiva, que abraça todos, né? Com muito carinho, com muito amor, porque ela é a própria essência hoje, né? Em funcionamento ali do Fortaleza, né? Então, a Toinha ela já configura esse cenário de recepção, que torna todo mundo como filhão, que chegando na casa da mãezona, né? Facilitando a vida de todo mundo, né? Contribuindo para que todo mundo seja feliz. Aí você tem, né, uma cidade também maravilhosa, você tem um clube que todo mundo te respeita ali e tal. Enfim, não dá para reclamar de felicidade no PC, meu irmão. Não dá. Quem reclama é porque não sabe o que é felicidade. Eu tenho para mim que, ao contrário de alguns, né? Algumas crianças, né, que não entendem o que é felicidade, eu tenho para mim que o Gabriel Neves vai entender muito bem isso daí. E quanto mais feliz ele estiver no PC, mais ele pode render para o Fortaleza. Tá bom, gente? É isso.